E aí, pessoal, o encantamento do futebol é que ele recomeça rápido. E o Grêmio já está se preparando para o jogo contra o time peruano do Ayacucho. Nós vamos falar sobre as mudanças do Grêmio e o novo time que deve ser apresentado. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo do trabalho home office, que pode lhe garantir R$ 4.000 de renda extra com um investimento de R$ 67. Não perca esta oportunidade. Está no link abaixo, não deixe de conferir. Gente, o presidente Romildo Bolzan, logo após a derrota do Grêmio para o Palmeiras, disse que teríamos mudanças importantes nas questões administrativas do Grêmio. Até o momento, oficialmente, apenas a saída do vice-presidente de futebol, Paulo Luz. Eu fiz bastante conteúdo sobre isso. Ontem falei muito sobre o que eu entendia, sobre o que eu acho que na verdade está acontecendo. Algumas questões estão sendo colocadas. Ontem o Grêmio teve uma reunião do Conselho de Administração que foi até altas horas, em cima também do momento do Grêmio, discutir o que vai se enxergar a partir de agora, como vai se ver o futuro, o que o Grêmio pode apresentar. Se tem algumas situações envolvendo o Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, que iria mudar de cargo, iria para uma espécie de diretoria esportiva. Eu não sei se o Grêmio está pensando em terminar com a figura do vice-presidente de futebol. Vamos aguardar. Tem novidade no ar, vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Olha, o que a gente está escutando é isso. Seria ampliar os poderes do Carlos Amodeu, colocando ele mais próximo do futebol. Ele que se aproximou do ponto de vista prático do futebol a partir da saída do Klaus Câmara. Mas a gente não tem aí a oficialização. Se o Grêmio, o presidente falou, a gente está pensando em mudar o organograma. Eu não consigo entender isso. Por outro lado, também de forma concreta, o Grêmio está fazendo propostas por preparadores físicos. O Grêmio quer trocar a preparação física. O Grêmio entende que um dos principais problemas na temporada foi a preparação física, algo que a gente está falando há 5, 6 meses e que, curiosamente, o Grêmio entendeu isso agora, né? Mas faz parte também disso, de tudo que a gente está vendo. Acho que é natural que a gente entenda isso. Acho pouco, tá? Acho pouco que o Grêmio esteja vendo um ou outro, ou uma outra situação. O Grêmio, como um contexto, precisa trocar algumas peças para tentar ter resultados diferentes. Sobretudo no conceito do futebol. No conceito do futebol. Tá na hora de botar alguém que entre no vestiário e diga, quem manda aqui é o Grêmio, os profissionais são importantes, mas o Grêmio tem que estar acima disso. Mas vamos evoluindo, vamos vendo o que a gente tem. Porque amanhã tem jogo. Exatamente, o Grêmio vai jogar pré-Libertadores. Ayacucho é o nome do adversário do Grêmio, um time peruano que tem alguns anos de vida e que vem para esse enfrentamento. O Grêmio joga quarta em Porto Alegre e depois na terça o Grêmio joga em Quito, porque o Peru, em razão das questões do Covid, tem as fronteiras fechadas ali para brasileiros. Então a gente vai jogar em outro país, no caso no Equador, esse enfrentamento contra o time peruano. Lembrando, a gente não tem torcida e em cima dessa realidade a gente vai enfrentar, acho que durante todo o ano de 2021 nós vamos ter essa realidade, não vejo como não ter essa realidade. Mas o que eu queria colocar e posicionar é que nós já vamos ter um time novo. E isso é legal da gente falar. Por quê? O Grêmio deve ter algumas mudanças que vocês vão gostar. Me parece, e eu vou apostar algumas aqui, tá? Algumas. A gente sabe que muita coisa vai acontecer hoje, o último treino é hoje, mas não se surpreendam se Breno for o goleiro, Wanderson o lateral, e o Grêmio dá algum espaço, acho que não diretamente no time principal, mas para entrar durante o jogo para Léo Chu. E aí o Grêmio teria uma equipe um pouco diferente ou bem diferente daquela equipe que fez lá o enfrentamento contra o Palmeiras. O Grêmio teria Breno no gol, Wanderson, que é o lateral titular a partir de agora, isso está de forma incontestável. A zaga voltaria Tonhão com Kahneman e Diogo Barbosa. Tonhão voltaria, apesar de lá em São Paulo a gente não pode dizer que o Paulo Miranda foi mal, né? O Paulo Miranda lá aqui não foi bem, mas lá ele não foi mal. Mas eu acho que o Grêmio precisa reformular.
Porque a gente já sabe que com Paulo Miranda a gente chega num teto que é inferior ao teto que a gente quer. A gente sabe disso. Então, jogaria Tonhão, Kahneman e Diogo Barbosa. O meio-campo do Grêmio, quem está mais fortalecido do ponto de vista físico é o Tassiano. O Jean-Pierre perdeu espaço, vai jogar Pinares. Aí nós teríamos dois médio volantes, que um deles é Matheus Henrique e o outro deve ser Darlan. O Michael fez aquele jogo, foi até o fim, mas acho que o Michael vai esperar agora até pela questão física. Aí nós teríamos os homens da frente, o Diego Souza confirmado, na direita o Alisson confirmado e na esquerda Ferreira, com possibilidade da gente ver o Léo Chu por ali e o Ferreira na do Alisson. Mas eu acho que neste momento a tendência é Ferreira simplesmente substituindo o PP e aí o Grêmio faz a sua ideia também do conceito para o futuro. Tem gente dizendo, pô, o PP tem que jogar. Eu também acho. Mas o fato é que o PP não é mais do Grêmio. O PP já foi inclusive anunciado. E o Grêmio tem que pensar para frente. Aquela final da Copa do Brasil tinha lógica, mas agora nós vamos jogar com uma equipe que não tem tradição. O Grêmio é favorito, depois o Grêmio deve ter adversário como o Independiente Del Valle, que é um outro adversário na segunda fase, mas aí já é na metade de abril, ou seja, o Grêmio tem 2 jogos que são decisivos para a temporada do Grêmio. E esses jogos decisivos, sim, tem que olhar o Grêmio um pouco mais para o futuro. O Grêmio não pode ficar ainda baseado nessa situação. Então, me parece que é por aí o time do Grêmio com possibilidade, quem eu acho que pode jogar aí, a minha única dúvida, ou principal dúvida, está nos 2 volantes. Eu acho que Matheus Henrique e Tassiano ainda é melhor do que Matheus Henrique e Darlan. Acho que o Darlan também foi um jogador que perdeu espaço, mas o interessante é a gente saber que Ferreira ganhou espaço, que Wanderson ganhou, que Breno deve ganhar uma oportunidade. O Grêmio vai, como eu disse no outro vídeo de ontem, o Grêmio vai dar mais espaço para o Fernando Henrique, que é o volante que está mais próximo, que talvez seja também uma das novidades. O Grêmio vai botar para jogar. O Elias, que foi inscrito com o número 9, o Elias, acho que ainda não está pronto. O Elias ficou lesionado, voltou, foi entregue a parte física e ao treinador, o Thiago Gomes, na transição não faz muito tempo. E o Elias talvez tenha um pouquinho de dificuldade neste primeiro momento. Gostaria, sinceramente, de ver o Elias, de todos. O Elias, para mim, é o melhor deles e é o cara que vai fazer a diferença para nós. Mas talvez para esse jogo eu não sei. Se eu conseguir alguma informação hoje sobre isso, amanhã, hoje mesmo, eu já passo para vocês. Queria dar essa notícia aí. De ver Elias sendo a surpresa do Grêmio para o jogo de amanhã. O que eu sei é que nós já vamos ver um time novo com uma maior expectativa e maior utilização de jovens jogadores. O Grêmio precisa mudar. Vai começar mudando pelo time, o que sempre é interessante. E com relação à parte administrativa e à parte diretiva, a gente vai também colocando aqui, porque o Grêmio também precisa mudar. Eu acho que essa que é a regra, né? O Grêmio precisa mudar. Quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas veem isso como algo crítico. Não, às vezes a própria condução das coisas encaminha para a necessidade de mudanças. E hoje o Grêmio fecha um ciclo e precisa reabrir outro. O Grêmio não pode mais contar tanto com o Michael, não pode mais contar tanto com o Jeromel, não pode mais contar com aquele grupo que foi o grupo vencedor. Esse grupo já não pode mais. O próprio Renato disse, o nosso grupo envelheceu, o nosso grupo foi enfraquecendo. Tá certo, tá tudo bem. A gente pode fazer mudança de ciclo e a gente faz a mudança de ciclo olhando para a base. O Grêmio tem na base alguns jogadores que vão ter mais espaço e a gente espera que sim. A gente sabe que podem fazer isso. Me parece que esse é o ponto de encontro do que a gente vai ter a partir de agora. Portanto, voltamos a pensar em futebol, graças a Deus, voltamos a pensar para frente, voltamos a olhar para as categorias de base e isso vai ser valorizado, vai ser aplaudido por todos. Tenho certeza que todos vão aplaudir. Se amanhã a gente olhar Paulo Miranda, Tassiano e Everton, a gente vai se incomodar. Então, se o Grêmio de fato, no discurso, virar a prática e colocar isso que eu estou projetando aqui, um time com os jovens, a gente vai aplaudir, vai torcer para que tudo dê certo e é assim que funciona. Se não, a gente vai criticar. Torcer, a gente vai torcer sempre, independente de quem botar a camisa do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.